Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 4 de novembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vamos, no primeiro momento, fazer nossa prece de gratidão, será realizado pela nossa querida Cecília. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Vamos, então, orar. Divino Mestre Jesus, é sempre uma grande alegria nos reunir aqui, nesta casa, para estudar, para aprender, para sentir mais profundamente todos aqueles ensinamentos que foram dados e mexer, através da compreensão, mexer em nossos corações, mexer em nossas mentes, para verificar em que medida nós estamos sendo agradecidos à vossa misericórdia, que é imensa, de nos proporcionar tantas oportunidades. Ajuda-nos, Mestre. Somos os caminhantes ainda muito imprecisos, muito indecisos, muito receosos dos obstáculos. Ajuda-nos e faz com que todos esses ensinamentos, que todas essas reflexões sejam canalizados para o nosso coração, para o nosso espírito, de forma que nós possamos sair daqui melhor, com maior entendimento, com maior sentido da necessidade de te amar, amar, amar. Os nossos personagens ainda estão em visita da torre, né? Com o padre Anselmo, que está sendo o cicerone nessa visita, e ele é o chefe imediato da torre. Então, nós aprendemos no nosso último estudo que a lei é rigorosa, incorruptível e irremediável. Mas ela é tudo isso porque ela é perfeita e sábia. E a gente sabe, né, que a lei, ela não é uma lei nem de rigidez nem de punição. É uma lei que é eivada de misericórdia. E ele vai mostrando esses pontos de misericórdia aqui na torre, apesar de não poder socorrer e nem ajudar diretamente o suicida enquanto ele está ainda ligado com os fluidos vitais, mas eles fazem expedições para ir buscar os que imediatamente precisam, já podem ser socorridos. Eles se reúnem diariamente para fazer as orações e interceder pelos suicidas, pedindo que suaves intuições de esperança. Eles têm um local na torre onde recolhe os suicidas, que são suicidas obsessores. E que ele explicou também que esses funcionários são espíritos de alta categoria, não é? São verdadeiros missionários do amor e que eles preferem estar trabalhando ali do que servirem em outros locais mais adiantados que eles já podem, e tudo isso por amor ao Mestre Divino. E o Belarmino, né, escutando tudo isso, ficou espantado e disse assim, que se admirava de ver personagens tão altamente prendadas se dedobando nesses serviços, né, tão poucos agradáveis. E ele questionou por que isso, se não podia ser outro, né? Vamos ver o que o Padre Anselmo vai responder. Riu-se Anselmo com bonomia, né, com bondade e simpatia, redarguindo. Bem se vê, irmão Belarmino, que desconheceis a delicadeza e a profundidade dos assuntos espirituais, cuja intensidade não é sequer suspeitada no globo terrestre. Nosso corpo de funcionários menos evolvidos, policiais, assistentes, enfermeiros, vigilantes, etc. e etc., poderá apresentar ótimo contingente de boa vontade, como realmente apresenta, permanente disposição para o trabalho, desejo de progredir por meio de atos heróicos, mas não se encontra ainda à altura de tão magno desempenho. Ou seja, Carlinha, se nós fôssemos convidados ou nos convidássemos para trabalhar na torre, nós estaríamos em que condição?
De policial. Assistente, vigilante. Entendemos, né? Por quê? Porque nós estaríamos imbuídos de boa vontade, mas ainda não temos a conquista do amor, né? Do desprendimento, amor na condição de sacrifício. Qual é a diferença de boa vontade para sacrifício? A boa vontade, eu estou aqui até que não me pressione. Se me pressionar ou se acontecer algo desagradável, eu vou embora e tchau. Isso é a boa vontade. O sacrifício é, aconteça o que acontecer, eu vou permanecer. Nós ainda não estamos na condição de sacrifício. Boa vontade. Tanto é, se a vida nos convida, se a vida entorta, se acontece algo, qual é a primeira coisa que a gente abre mão? Do trabalho voluntário, do estudo espírita. Porque nós estamos só com a boa vontade. Só isso. Então, acho que é nem para isso ainda, tia. Nem para isso, Mita? Por quê? Porque ele fala aqui uma coisa, que essa boa vontade de lá já é um pouco mais, porque ele diz permanente disposição para o trabalho. A nossa é menos ainda. Eu já estava fora. Não é permanente. Somente um espírito dotado de cândidas virtudes e experimentado saber poderia distinguir, nos meandros do caráter complexo de um infrator, como o suicida, as verdadeiras predisposições para o arrependimento, ou se no seu invólucro físico astral já não se refletem influências do princípio vital demasiadamente pesadas para então providenciar socorros que o encaminhem a local onde esteja seguro. Só um técnico investido de extensos conhecimentos psíquicos saberia extrair da memória profunda de um desses réus, martirizados pelos sofrimentos, o pretérito de suas existências, retrocedendo com ele pelas vias do passado, revendo-lhe a história vivida na terra, para daí, formando-lhe a biografia, estudar a causa que o impeliu ao fracasso, orientando o destarte, desta maneira, o programa reeducativo que no Instituto será aplicado, pois é com os apontamentos fornecidos pelos técnicos do Departamento de Vigilância e do hospital que os padecentes admitidos na colônia serão classificados e encaminhados para os vários postos de recuperação de que dispomos, os quais se estendem até mesmo às paragens terrenas, por meio dos serviços reencarnatórios. Primeiro, quem é que pode fazer esse movimento de imergir, de mergulhar no passado? Quem que pode conduzir isso? São os vigilantes? Não. São quem? Os técnicos. Extensos conhecimentos psíquicos, porque ele vai mexer no psiquismo. Então, a gente para pensar, se eu hoje estou psiquicamente adoecida, a forma de tratar, muitas vezes, terá que ser de forma farmacológica, mas a farmacologia, ela vem para aliviar, mas ela não resolve. O que vai resolver, você vai ter que ir de encontro o que desencadeou tudo isso. E a gente só vai saber mergulhando, indo muitas vezes até lá atrás. E eu estou falando desse lá atrás, eu não estou falando de uma outra existência, eu estou falando dessa. O que foi que desencadeou? Qual foi o gatilho? O que aconteceu? Para isso, nós precisamos ir lá atrás e fazer um processo de avaliação. E é o que eles fazem no mundo espiritual. Uma vez que eles já identificam que não há mais aquela quantidade de vitalidade, ou seja, estado de perturbação muito grande nesse desenlace, agora é hora, vamos aqui mexer. O que foi que aconteceu? Por que esse pensamento? Por que o suicídio? Para quê? Para a gente saber? Para a pessoa saber, se conhecer e se avaliar. Então é impossível nós fazermos qualquer mudança se nós não sabemos em que, o que e por que temos que mudar. Um parênteses aqui, mas o que eu gosto de compartilhar que são coisas simples da nossa vida. Eu em casa sou uma mulher, né? Estava com 2 irmãs.
uma com fibromialgia e a outra não gosta de fazer muita força porque também não tem. E eu estava com uma torneira que passou a madrugada inteira pingando. E aí você pensa, domingo, estrago de água. Tentei virar, consegui não. Muito duro. Dormi com a torneira assim. No domingo acordei, olhei para ela, tinha uma torneira para reserva e aquilo está realmente muito duro. Vamos tentar com o sobrinho, ninguém pode vir. Eu digo, então tá bom, vamos rezar. Senhor, me ajuda a rodar essa torneira, eu preciso trocar. Gente, foi uma coisa assim fantástica. Eu não fiz nem força. Tô te falando. Tirei a torneira, troquei, coloquei a outra, não pingou nada, pronto, resolvido. Então, quantas vezes a gente não tem força própria para resolver um problema? Mas a oração nos dá a força necessária para enfrentar o problema. Mas para isso precisa fé. Ou a gente simplesmente desiste de tudo e deixa. Vou mandar a foto da torneira nova para vocês. Então, são esse tipo de situações que a gente tem que entender. A gente encontra muitas vezes dificuldade. O que Jesus diz? Ele vai tirar o fardo? Mas o que ele faz com o fardo? Torna Leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E você tem noção o que é um alívio para quem está carregando peso? E aí, nesse caso, ele fala que precisa ser um espírito dotado de cândidas virtudes, experimentado saber, extensos conhecimentos psíquicos. Por quê? Eu vou dizer sem medo de errar, se nós todos dessa sala fôssemos a um cinema e visse uma cena do filme, um batendo no outro, a gente fica com raiva do que está batendo e se compadece do que está apanhando. Isso são formas de manipular porque a gente se envolve, né? E aí, imagina que eles vão ver a vida do cara. Imagine se fosse um de nós ia dizer, não, isso aí é inferno certo, Senhor. Deixa lá ele lá naquele vale que isso não presta, né? Tu não sabe o que ele fez. Não, eles veem com essa virtude, com esse amor e com esse conhecimento psíquico, sem se envolver, sem se apaixonar pela história do outro. É para ver só a história e ver a causa do fracasso, sem julgar a causa que o impeliu ao fracasso e para me encaminhar para quê? É para castigo? Não, é um programa reeducativo. Ele só fez isso porque ele não sabia. Então ele precisa se reeducar, porque ele vai voltar para essa prova quando tiver condições, e quanto mais ele se reeducar, mais fácil ele vai passar pela prova. Isso a gente vê a misericórdia divina. O que a misericórdia divina quer? Como diz a tia, só passa se tirar 10, né? A misericórdia quer que a gente tire 10. Tem reforço, acho que isso tem até cola, né? Vem um que diz, não faz. Eles têm essa capacidade, porque nós, até os que têm ainda só a vontade, a boa vontade, não tem condições. Porque a gente olha a história do outro e já vai julgando. Quantas vezes a gente escuta uma história e fica com raiva do outro? É como o André Luiz, aconteceu com ele nos portões da enfermaria, que ele vê aquela mulher humilde, chorosa, pedindo para ser ajudada para entrar, e ele já se comove, quer abrir o portão, vai chamar, aí vem aquele que é mais, não me recordo o nome, e vai mostrar para ele... A enfermeira Narcisa, né? A Narcisa também queria deixar. Não, eles foram chamar o... Foi acima da Narcisa. Foram chamar a diretoria que podia verificar e mostrou para ele quem realmente ela era por trás daquela aparência de coitada, de sofredora. Porque, na verdade, ela era empedernida ainda no erro dela. Então, assim, a gente também não consegue ver muito profundo. A gente só vê a superfície e já julga, né?
E esse trabalho, esses amigos espirituais, eles conhecem as histórias de cada um. Mas é necessário que a pessoa se veja, né? Então, esse mergulhar lá atrás já é a terapia. Já começou. Vamos rever a sua história. Só mesmo um ser abnegado, bastante envolvido na posse de si mesmo, poderia contemplar, sem se horrorizar até a loucura, as localidades inferiores onde a degradação e a dor atingem a culminância do mal, comparado às quais o vale onde estivestes pareceria confortador. E aí você vê, porque assim, tem gente que não consegue entrar num hospital, não consegue ver sangue que desmaia, não consegue ver nenhum cheiro diferente que tem ânsia de vômito. E aí ele diz, né, porque só mesmo ser abnegado, bastante evoluído na posse de si mesmo, poderia contemplar, sem se horrorizar até a loucura, as localidades inferiores onde a degradação e a dor atinge a culminância do mal. Então você precisa também ter essa envergadura, né, ter domínio de si para ir cuidar. Tem pacientes que às vezes o curativo é tão profundo, é tão horrível que tem uns que dizem assim, eu não consigo fazer isso. Então, se a gente aqui, no ambiente terrestre, isso já acontece, imagine no mundo espiritual, como não é. Por exemplo, existem almas de suicidas que não chegam a ingressar no vale por vias naturais. Ingressar ali, no vale, já será estar o delinquente mais ou menos amparado, porque estará sob a nossa assistência e vigilância, embora oculta, registrado nos assentamentos da colônia como candidato à futura hospitalização. Que é isso que a gente sempre diz. O vale, entrar no vale, o vale já é um ambiente de proteção para eles. Porque ali eles não sofrem a vampirização ou o ataque de espíritos perversos. Agora, por que o sofrimento? Porque é o resultado da condição do fluido vital. É resultado do campo mental. Não tem como fazer isso passar. É necessário que isso cesse. E só vai cessar quando acabar essa vitalidade e o período de loucura. Então é como se eles tivessem... Sabe quando uma pessoa entra em convulsão, que você não pode fazer nada, apenas segurar para que essa pessoa não se machuque? Você não tem como parar uma convulsão? Tem como parar uma convulsão? Você tem que esperar ela acabar, mas você vai proteger. Então, da mesma forma é essa condição. Cada um está na sua convulsão psíquica. Não tem como intervir. Agora, o que eles fazem? Dão um amparo para que eles não venham se machucar. Para que eles não sofram nenhum tipo de agressão também. Então, o vale é um ambiente já de proteção. Mas, tia, por que é um ambiente feio? Por que é um ambiente feio? Construções mentais. Construções mentais dos próprios pacientes. Não adianta você dar uma sala limpa, porque em menos de segundo estará tudo sujo. Há, no entanto, aqueles que são aprisionados ou seduzidos e desencaminhados antes de atingirem o vale, por maltas de obsessores que às vezes também foram suicidas ou mistificadores, entidades perversas e criminosas, cujo prazer é a prática de vilezas, escória do mundo invisível, desnorteada pelas próprias maldades, as quais continuam vivendo na terra ao lado dos homens, contaminando a sociedade e os lares terrenos que lhe não oferecem resistência pela vigilância dos bons pensamentos e prudentes ações, infelicitando criaturas incautas que lhe fornecem acesso com a própria inferioridade moral e mental. Ele diz então, existe no entanto, aqueles que são aprisionados ou seduzidos e descaminhados. Então, todos os suicidas vão para o vale? Não. Existem alguns que são seduzidos. O que é isso?
Venha cá, eu sei o que tu está sofrendo, eu sei como bem é isso, venha que eu vou lhe ajudar. Você está com ódio de quem? Por que você fez isso? Vamos lá, vamos perseguir, seduzindo ou aprisionando. Se você angariou inimigos, eles vêm te receber e te obriga. E eles têm ação sobre você. Por quê? Porque você fez o mal. Ninguém vai te aprisionar à toa. Que são aprisionados ou seduzidos e desencaminhados antes de atingirem o vale. Então já caiu, nem todo suicida vai para o vale. Feliz daquele que vai ao vale. Por maltas, né, por grupo de obsessores que às vezes também foram suicidas. Mas isso é uma regra? Não. Ou mentirosos, mistificadores. Entidades perversas e criminosas. E aí ele abriu aqui quem são essas entidades perversas e criminosas. Olha aqui ele diz: cujo prazer é a prática de vilezas. Vileza, gente, ação baixa, vil. Cujo prazer é a prática de vilezas, escória do mundo invisível, desprezíveis, desnorteada pelas próprias maldades que fazem. Porque quando nós fazemos o mal, nós enlouquecemos. Todo vício nos enlouquece. Todo vício nos tira o bom senso e a razão. Vício químico, vício do poder, vício do sexo. Tudo isso nos tira a razão, a lógica, o bom senso, a maturidade, a seriedade. Desnorteados pelas próprias maldades, as quais continuam vivendo na terra ao lado dos homens. Desencarnaram? Sim. Estão fora da terra? Não. Estão na terra vivendo com quem? Com os homens. É por isso que nós falamos, né, dessa vigilância mental, atitudes renovadas. Nós não sabemos, mas não acreditamos. Porque o nosso Senhor Jesus disse orar e vigiar, né? Incessantemente. Ele, essas hordas aqui. Exatamente. Desnorteadas pelas próprias maldades, as quais continuam vivendo na terra ao lado dos homens, contaminando a sociedade e os lares terrenos, que eles não oferecem resistência pela vigilância dos bons pensamentos e prudentes ações. Então, o lar que não é vigilante, que não vigia pensamento e que não tem boas ações, aí volta o nosso estudo do livro Cartas e Crônica. Se nós não entregamos um pedaço de pão a um necessitado, não é verdade? Que tipo de proteção teremos? Ou seja, não fazemos nenhum bem. Então, qual é o nosso escudo, meus irmãos, contra o mal? É o bem que fazemos. E o que é o bem? É sinônimo de sacrifício. Qual é que é o seu limite do bem? De repente, para uma pessoa, é dar 20 reais na rua. Para outra pessoa, dar 20 reais, isso não é um bem, porque não é um sacrifício. Por isso por isso o comentário de Jesus com a viúva, que deu lá uma moedinha. Ele disse: quem foi aqui que mais doou? Quem foi que fez o maior sacrifício aqui? Foi a viúva. A gente tem que avaliar o sacrifício. Se há sacrifício, há mérito. A evolução. Porque o sacrifício é evolução. Tia, está complicado. Vamos dizer que você é um atleta, que você faz seu exercício todos os dias igual a Aramita. E você faz 3 séries de 15. Mas você já está há 6 meses fazendo 3 séries de 15. O que aconteceu? Você está sentindo dor?
Não mais. Então, está fazendo efeito? Muito pouco. Você precisa exigir um pouco mais dessa musculatura. Então, você vai aumentar, você vai fazer 3 séries de 20. Assim é a nossa vida moral. Então, eu tenho que estar sempre em busca do sacrifício, porque isso fortalece a alma. Se eu me acomodar, parou a evolução. E o que é o sacrifício? Fazer o que eu não quero, mas o que eu devo. Entendeu? E tal qual o exercício físico, é aquele sacrifício que você não consegue levantar o peso, não. É um sacrifício possível. É só sair da zona de conforto, da acomodação. Não é se tu levantar 20 e agora eu vou levar 40 porque é o sacrifício. Não, aí vai romper, não vai adiantar. É sempre paulatino. E cada um sabe, só a pessoa sabe. O que é sacrifício para um, para o outro pode não ser. Mas eu tenho que respeitar se para aquele é sacrifício. É o nível de cada um. Por isso que Jesus nos ensina a não julgar ninguém. O que o Evangelho nos diz? Seja manso, paciente, tolerante com o erro do outro e severo para com o vosso. Porque só eu tenho a capacidade de saber até onde eu dou conta. Que eles não oferecem resistência pela vigilância dos bons pensamentos e prudentes ações. O que acontece? Infelicitando criaturas incautas, ou seja, imprudentes, que lhes fornecem acesso com a própria inferioridade moral e mental. Aí a gente já lembra do nosso livro Pensamento e Vida, mensagem titulada Associação. Quem não estudou Pensamento e Vida está no nosso canal, é um estudo espetacular. Essa obra é uma cartilha que os espíritos estudam antes de reencarnar. E aí a gente pega o que nós estudamos por Humberto de Campos a semana passada, no Cartas e Crônicas, quando ele diz que quando a gente está aqui, a gente estuda para desencarnar. A gente se prepara para desencarnar. E quando a gente está no mundo espiritual, a gente estuda e se prepara para reencarnar. O que mais, Carlinha? Se escravizado por semelhante horda, o suicida entra a experimentar torturas à frente das quais os acontecimentos verificados no vale, que são o resultado lógico do ato de suicídio, pareceriam meros gracejos. Quando nós lemos a obra Memórias de um Suicida, lá os primeiros capítulos, que vai nos trazer o vale, e a gente diz, nossa, quanto sofrimento, quanta dor, a gente não sai daqui. Teve gente que saiu ruinzinha, teve gente que teve vontade de parar de estudar, porque era muito pesado. E aí a gente para e pensa assim, ele diz assim, tu achou pesado? Tem coisa muito pior. Mas muito pior que ele diz que o vale seria gracejo, ou seja, o vale seria a contar piada frente a isso tudo. Gente, não foi à toa que Jesus disse, haverá prantos e ranger de dentes. Então não existe um mal que a gente faça que a gente não vá sofrer as consequências disso. Não existe, gente. Cenas do próximo capítulo. Agora a gente vai entendendo de pouquinho em pouquinho porque que faz parte do tratamento deles conhecer a colônia, né? Só isso que o padre está falando já é uma aula. Verdade, Carlinha. Ele já começa aí agradecendo. Meu pai, muito obrigada por eu ter ido para o vale, né? Eles estavam achando que era um lugar de punição, eles começam a entender que era um lugar de proteção, não é verdade? Eu pensei que o vale era o pior lugar do mundo espiritual. E o mais interessante, quando a gente para pensar, o sofrimento não é o vale, o sofrimento é do suicida, é ele vivendo o sofrimento. O vale já é local seguro, né? Vamos então envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Mãe Santíssima,
Te agradecemos por mais essa oportunidade de conhecer um pouco mais todo o amor que nos envolve, pela figura e pelo amor do Teu Filho, pelas bênçãos do Pai Eterno. Ajuda-nos, Senhora, a não esquecer desse poder de oração, de comunicação que temos com o mais alto. Sabemos agora que estamos envolvidos por toda uma horda, por todo um grupo de espíritos malfazejos, mas que junto deles e junto a nós também temos os espíritos abnegados, técnicos de alta envergadura, a também nos orientar, a nos ajudar. Ajuda-nos que, assim como os nossos celulares nos ligam, nos conectam a tantas pessoas, que as nossas mentes também se liguem com esses amigos abnegados, com todos esses espíritos de alta envergadura que nos direcionam o amor, um amor gratuito, por amor do Teu Filho. Ajuda-nos também a termos essa ligação direta contigo, com Teu Filho, e que nos guia nesse caminho, nos orientando nessa caminhada na Terra. Ajuda-nos, Senhora, todos os dias nesse caminhar, e que estejamos abertos às Tuas influências e às Tuas mensagens. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.